Queridos e minhas queridas amadas do meu coração, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, mas antes de começar esse vídeo, peço que vocês vão lá no meu canal, hashtags gratidão a Deus, Valdedora, se inscrevam, assinem lá aquele sininho das notificações para que os meus vídeos, minhas lives cheguem até vocês e juntos possamos agradecer a Deus por mais um dia de existência. E não esqueçam, comente, compartilhe e vamos agradecer a Deus. Meu muito obrigada, Senhor, desde já, por estar aqui presente e por vocês, meus inscritos maravilhosos, que se não fosse vocês, eu não estaria aqui, primeiramente Deus, e segundo vocês, porque 150 inscritos não tem lives, né? Então as lives são muito importantes para a gente ganhar mais inscritos. Meu muito obrigada a vocês. E começando esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre Jesus. O que Jesus passou, o que Jesus teve que passar por nós. Ele foi obediente até o final ao Pai Celestial, ao nosso Pai que está no céu. Olha só, ele foi acusado de coisas que ele não fez. Então, quando Jesus foi levado lá, né, a Ponto Pilatos lá, ele foi interrogado. Jesus foi interrogado. Após interrogá-lo, após ele ser interrogado, Pilatos, após interrogá-lo, Jesus, ele percebeu que Jesus era inocente, que Jesus não tinha cometido crime nenhum, mas cede a prisão da multidão, mas cede a prisão por causa da multidão e levou Jesus à morte. Talvez, né, ele sentiu-se acuado, ele viu que Jesus não era culpado, mas ele resolveu ceder e entregar Jesus ao povo para que Jesus fosse crucificado. E eu fico imaginando o coração desse homem em saber que Jesus Cristo não tinha culpa nenhuma, ia pagar por crimes que ele não fez. E a gente se pergunta o porquê Jesus teve que passar por isso. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez tudo isso acontecer. Na vida de Jesus não foi nada por acaso e na nossa vida não é também. Tudo que nós passamos e tudo que ainda vamos passar, se tiver de ser, vai ser sim, vamos ter que passar por coisas boas, por coisas não tão boas, mas temos que passar, porque Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Nós também vamos ter que passar. Mas Jesus estava preparado. Jesus estava preparado porque ele sabia que tinha um Pai lá no céu que estava com ele, que ele é o próprio Deus. Mas Jesus, ele poderia ter se salvado, ele poderia ter feito algo para não estar ali, mas ele não fez porque ele tinha que cumprir a sua missão na terra. Ele tinha que obedecer o Pai. Então Jesus, diante de Herodes, o Galileu, como Jesus é Galileu, Pilatos envia Herodes, que também estava em Jerusalém, e Herodes, após zombar de Jesus, o devolveu a Pilatos. Olha só, o devolveu a Pilatos. Quanta humilhação Jesus passou na mão desses homens. E ele suportou sem reclamação. E nós passamos por coisas e ficamos reclamando da vida, da sorte. E Jesus aguentou firme, calado, porque ele confiava verdadeiramente que o Pai que estava no céu estava com ele. E Jesus foi açoitado, crucificado ao lado de dois criminosos,
Olha só. E um deles zombavam pelos soldados e líderes religiosos, zombavam. Teve um que falou assim para Jesus: salve-se, salve-se, você não é o Filho de Deus, você não é Jesus Cristo, você ficou zombando de Jesus Cristo. Mostre que você é Jesus, mostre que você tem poder. Jesus poderia ter mostrado sim, mas ele não fez isso. Porque ele não estava ali para representar para o povo que ele podia tudo, que ele podia se salvar, não. Ele fez acontecer porque foi o Pai que mandou, foi o Pai que ordenou. Ele obedeceu. Ele se preparou 40 dias, 40 noites. Ele se preparou no deserto. Ele orava ao Pai, se fortificando todos os dias do Espírito Santo de Deus. E um dos criminosos zombando de Jesus. E vendo o criminoso zombar de Jesus, o outro que estava do lado de Jesus, olha só, 3 cruzes. Uma do lado de Jesus direito, Jesus no meio e o outro no lado esquerdo. E um zombando de Jesus, o outro não gostou, reprimiu o companheiro e falou para ele: por que você fala assim dele? Pare de falar dessas coisas porque ele não tem. Pare de falar essas coisas porque ele não tem culpa de nada, ele não fez nada, ele é inocente, ele não merece estar aqui. Nós dois merecemos estar aqui, mas ele não merece estar aqui. Pare com isso. Olha só. E o que isso me leva a refletir, nos leva a refletir nessa passagem. Jesus poderia sim ter sido salvo por ele mesmo, porque ele é o próprio Deus, ele pode tudo. Mas foi uma prova que há morte e também a vida. E a salvação àqueles que acreditar e crerem em Jesus. E um dos criminosos, o que defendeu Jesus, Jesus ouvindo ele falar com outro, reprimiu o outro porque estava falando dele. Jesus ficou olhando e ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver no paraíso. E Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aí vocês se perguntam assim: não é justo, isso não é justo o que está acontecendo, porque esse homem cometeu crimes horríveis, esse homem foi um dos pecadores mais terríveis daqui, do mundo, da terra, e no último dia ele será salvo, e estará no paraíso. Isso não é justo. É justamente por isso que nós não devemos julgar o nosso irmão. Não devemos apontar o dedo para ninguém porque nós não sabemos de nada. Naquele momento, Jesus viu o coração daquele homem e todas as culpas, todos os pecados que ele já tinha cometido, naquele momento em que ele teve compaixão de Jesus Cristo, foi apagado. O outro não foi salvo, mas Jesus viu o coração dele naquele momento e é uma prova viva em que nós podemos também, no último dia da nossa vida, ser ressuscitado. Mas aquele realmente que sentir no seu coração toda a sua culpa e perceber que todo momento da sua vida foi errado, foi culpado.
admitir que errou. No último suspiro, olha só, enquanto a vida, por isso que diz assim, enquanto a vida é esperança, enquanto você estiver vivo, respirando, falando, sinta-se no seu coração, pense, faça uma reflexão na sua vida e pense em tudo que você já fez de errado. Ah, porque eu nunca fiz pecadão, pecadinho, não existe pecadão nem pecadinho, olha só. Aquele homem era um terrorista criminoso. E naquele momento que sentiu compaixão de Jesus Cristo, foi apagado tudo aquilo. E ele foi salvo no último dia. Então nós podemos também. Não julgue para que não sejam julgados. Não julgue, não aponte o dedo para ninguém. Porque no último dia, ele ou ela pode ser salvo e você não. Então vamos crer que Cristo vive, Ele reina para sempre. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele mesmo com todas as dores, com todas as suas enfermidades, sofrendo ali na cruz, sendo maltratado, ferido, chacoteado, furado, com sede, com fome, Ele não reclamou. Ele não reclamou do povo. Ao contrário, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, Pai, mandou o Pai perdoar os que estavam maltratando ele, que ia crucificar eles, que iam crucificar ele, porque eles não sabiam o que estava fazendo. E porque nós vamos julgar o nosso irmão porque fez algo, isso é errado? Não devemos julgar, devemos dizer assim: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão. Ponha, Senhor, ponha ele nos teus braços, faça com que ele reconheça que ele é pecador, para que consiga a salvação. Perdoe, Senhor, porque ele não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo. É assim, mas não devemos apontar o dedo e dizer você é culpado, porque o único que pode nos apontar o dedo e nos julgar é Deus. Amém? Então, tá essa lição de vida aí, essa lição, esse exemplo que Jesus e esse criminoso que estava do lado dele deu, mostrando a sua compaixão por Jesus e dizendo: ele não é culpado, mas nós somos. Reconheceu seus erros no último dia da sua vida, no último momento. É viver para Cristo e dizer: Senhor, muito obrigada, porque deu tempo de eu reconhecer que eu sou pecador, que eu errei. Mas a partir de hoje, a minha vida mudou, a minha vida transformou, porque eu sei que eu vou estar no paraíso contigo, reconhecendo as minhas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso e dizer: Senhor, meu muito obrigada por mais um dia de existência, hoje, amanhã e para todo sempre. Eu serei grato e grata pela minha vida, pela minha saúde, por todos ao meu redor. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal, pois sei que teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e o nome do Senhor
glorificado. Vamos em paz com o nosso Deus nos acompanhe. Não esquece de se inscrever no meu canal. Hashtags gratidão a Deus, Valdenura. Se inscreve. Tchau.